Então vamos começar. Está aqui, ó, está aberto aqui no meu computador o Plano Municipal de Turismo de Blumenau. Né? Blumenau é uma cidade que fica lá no estado de Santa Catarina e é muito famosa, né, a cidade de Blumenau pelo festival de cerveja, pela Oktoberfest, essas coisas, né? Turismo de eventos, turismo cultural, são as potencialidades, uma das potencialidades do município de Blumenau. Então eles fizeram, tá? Isso aqui é um exemplo de um plano que já aconteceu, porque foi feito em 2015, como vocês podem ver aqui, ó, passando aqui está a equipe técnica, mas tem aqui Blumenau 2015, tá? Mas eu peguei apenas só para ilustrar como exemplo e vocês então se orientarem no trabalho de vocês. Tá aqui ainda mais ficha técnica, nome do prefeito, vice-prefeito, secretaria de turismo. Lá tem uma secretaria de turismo. Tem até aqui o endereço aqui. Vocês podem conferir isso no material que eu mandei para vocês. Até criaram um site também, ó, bem interessante, né? Plano Municipal de Turismo de Blumenau.com.br, certo? E aqui tá vendo o sumário, tá? Do plano, depois as listas, né? As listas de tabela, listas de sigla, certo? E, enfim, a gente, depois das listas, a gente vem aqui, listas intermináveis, uma apresentação, né? Faz todo um discurso político ali na apresentação e, efetivamente, o plano começa aqui na introdução. Então, vejam só, eu aproveito até para falar que a primeira questão e a terceira questão, elas estão redundantes, elas estão pedindo a mesma coisa. Então, faz a primeira e esquece a terceira, porque é a mesma coisa, não precisa repetir. E trata sobre o que exatamente? Trata sobre as partes, tá? As partes que compõem esse plano municipal de turismo. Tá? Então, eu fazendo aqui esse trabalho para vocês, aí eu vi, né, que o plano ele vai ser composto pelas seguintes partes, né? Tem uma primeira parte que é a introdução, depois o plano detalha os participantes, ou seja, quais foram os atores municipais que participaram da elaboração desse plano, depois vai descrever a metodologia, tá? A metodologia e em seguida vem as proposições, eles chamam de proposições, e enfim, depois das proposições, vem as considerações finais, certo? Então, são essas partes que compõem o plano. Então, quando vocês forem fazer o de vocês facilmente vão identificar essas partes, tá? É muito interessante que depois a gente pode, né, depois que vê o trabalho de cada um, pode ver se essas partes são comuns a cada um dos planos elaborados. Então, a primeira questão é facilmente respondida, não é? Porque vocês bastam então olhar a estrutura do documento e ver do que é que compõe, né, as partes que compõem o plano que vocês estão analisando. Depois, vocês vão identificar as principais metodologias utilizadas na elaboração do plano municipal. Tá? Ou seja, que técnicas foram então utilizadas para a elaboração do plano? Vejam, em muitos dos planos de vocês, isso pode estar direto, está escrito lá um capítulo sobre metodologia. Em outros, vai ser preciso vocês então identificarem no documento, né, essa parte aí da metodologia. Como é que, e no caso aqui do exemplo que eu estou dando a vocês, por acaso, que foi assim o primeiro exemplo que eu peguei na internet, por acaso, esse plano aqui que eu trouxe, por exemplo, para vocês, ele traz um capítulo, ele traz uma parte, tá, que é sobre metodologia, certo? Então aí, o próximo passo é vocês então descreverem, certo? Descreverem essa metodologia utilizada. Então aí eu dei uma lida aqui na metodologia que ele apresenta e fiz um resumo para vocês, né? Então que é isso que vocês então têm que fazer. Tem que ver essa metodologia e resumi-la para apresentar no trabalho. Então, a metodologia que o Plano Municipal do Turismo de Blumenau se baseou foi na metodologia de planejamento participativo integrado, ou seja, quem estava à frente, né, a comissão que estava à frente da elaboração do plano, ele buscou uma construção coletiva desse documento. Tá? Então, buscou envolver toda a cadeia produtiva do turismo, os agentes públicos,
todos os agentes públicos do município, a comunidade, principalmente a comunidade, e viu, né, que esses atores, que esses agentes estavam trabalhando em redes, tá? Em redes e redes tanto sociais como institucionais, tá? E que desenvolviam, inclusive, uma sinergia de trabalho e, sobretudo, corresponsabilidade. O que é que quer dizer isso, corresponsabilidade? Né? Que eles têm uma responsabilidade comum, tá? Em conjunto, na parte quando for implantar as estratégias e proposições, certo? Então, aí depois a gente vê, né, ainda que a gente pode detalhar, né, vocês vão precisar procurar elementos para estar detalhando mais essa metodologia. Então, se ele falou aqui que foi um processo participativo, então é interessante a gente ver, esmiuçar, não é, quem foi que de fato participou. Então, aí eu pude observar no plano que havia uma comissão, deixa eu até observar lá direto, ó, mostrar para vocês direto que é melhor. Havia uma série de tabelas informando, detalhando quais eram os participantes, tá? Começavam com uma comissão de coordenação dos estudos para a elaboração do PMT. Aí eu fui procurar quem era esse Ricardo Stodier, que eu não achei quem era, mas o Richard Steinhausen, tudo alemão, né? Sandra Cristina Nienhoff e José Domingos Gavioli, isso deve ser italiano, enfim. A maior parte aqui deles, a Sandra, o José, não lembro o Richard, fazem parte do poder público, né, da prefeitura, trabalham na prefeitura lá. Tá? Aí depois foi designado o núcleo executivo formado pela Secretaria de Turismo de Blumenau. Depois foi feito um grupo de trabalho do inventário da oferta turística, né? Esses aqui tiveram que trabalhar bastante, né? Para, de fato, levantar o inventário da oferta. E é formado pela Secretaria de Turismo de Blumenau. Só. Depois eles tinham um grupo formado pelo SENAC de Santa Catarina, tá? Consultores, coordenação, especialistas de eixos temáticos. E depois eles chamam um grande grupo de delegados. Aí nessa parte de delegados entra a parte de bombeiros militar, entra a polícia militar, entra ABC Ciclovias, Associação Blumenauense Pro Ciclovias, ABOC, essa associação aqui de preservação da natureza, Associação Comercial e Industrial de Blumenau, Associação da Feira de Artes e Artesanato, tá? Aí segue aqui, ó, Associação dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau, Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, Câmara de Vereadores, o CDL, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o Conselho Tutelar também entrou, né, que essa é muito importante, a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? A Delegacia Regional de Polícia Civil, enfim, várias instituições, Fundação Municipal de Desportos, GT Náutico, Guias de Turismo, várias e várias, PROCON, várias e várias entidades, instituições, incorporando essa parte de delegados, tá? Se todo mundo trabalhou efetivamente na elaboração desse plano, eu não sei, mas enfim, estão aqui listados, né? Instituições diretamente ligadas à atividade turística, como essa CIORB, Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Blumenau e região, quanto outras, né, como o SESI, Serviço Social da Indústria, que são de apoio, na verdade, né, à atividade turística, tá? Então, bem abrangente. Aí depois ele coloca uma outra categoria de participantes, chamada Demais Participantes. Envolveram guias de turismo e condutores culturais, cervejarias, turismólogo, aí tem 2 turismólogos aqui participando, assim, efetivamente como turismólogos, né? Pode ser que existam mais. Imprensa, universidade, tá? Então todos aqui, comunidade, então 1, 2, 3, 4, 5 pessoas da comunidade foram chamadas para participar da elaboração então desse plano. Então, como vocês podem ver, é uma metodologia baseada na coletividade, na integração, na construção participativa, coletiva de vários agentes no município. Então está aqui bem descrita a metodologia. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para detalhar mais para vocês. Bem, sim, tem. Ainda tem uma coisa muito importante, que é vocês, no trabalho de vocês procurarem ver quais são os documentos norteadores, né, os documentos que basearam, que fundamentaram a elaboração desse plano que vocês estão analisando. E aqui no documento do Plano Municipal de Blumenau, há o destaque que
eles se basearam, né, no nível federal, no Plano Nacional de Turismo, tá? Sobretudo nas diretrizes que envolvem, né, a participação e o diálogo com a sociedade, a geração de oportunidades de emprego e o empreendedorismo, o incentivo à inovação e ao conhecimento e a regionalização como abordagem territorial e institucional para o planejamento. Então, além dessas referências, dessa referência ao Plano Nacional de Turismo, que é nacional, eles também, né, observaram algumas legislações de âmbito mais estadual, como, por exemplo, o chamado PEDIL, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado do Lazer, e o Plano de Desenvolvimento Regional de Santa Catarina e o Plano Catarina, ou seja, isso aí são abordagens mais locais. Então, vocês também devem observar a existência dessas referências, as quais o plano municipal que vocês estão analisando faz. Que referências são essas? Que outros documentos, nas mais diversas esferas, federal, estadual e até mesmo municipal. Tá? Então, agora sim, completa. Aí depois ele também vai falar que na metodologia desse plano houve 2 etapas significativas. Tá? A primeira foi a chamada análise, etapa 1 análise, e etapa 2 proposições. Então, na etapa 1 da análise, foi feita toda a caracterização situacional, o inventário, a realização do diagnóstico. Eles utilizaram a ferramenta SWOT para identificar os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças ao destino. Olha aí, ó, a análise SWOT que vocês tanto fizeram ao longo do curso, também feito profissionalmente, feita na prática. Tá? E, além disso, a gente tem aqui também, na etapa 2, uma série de proposições. As proposições, ou seja, as estratégias que foram delineadas nesse trabalho de planejamento. Agora sim, está terminada a parte de metodologia, a descrição da parte de metodologia, e aí eu passo a fazer o outro vídeo, tá?